Eis um outro relato. Quando participei de um seminário de 3 dias do Landmark Forum, em outubro de 2006, o atalho de Joey para a cura literalmente interrompeu a choradeira que teve lugar durante o exercício chamado Estar com as Pessoas, ou algo assim. A fim de estar com as pessoas, o líder do seminário dividiu 74 pessoas em 4 fileiras, e em seguida nós nos alternamos, uma fileira de cada vez, simplesmente estando com as pessoas, olhando nos olhos delas, sem falar. Eu estava na terceira fila. O líder do seminário pediu à primeira fileira que subisse ao palco e ficasse de frente para nós, a audiência. As pessoas da primeira fileira ficaram, então, olhando para nós. Retribuímos o olhar. Foi solicitado a seguir que a segunda fileira subisse ao palco, e as pessoas que faziam parte da segunda fileira se colocaram a 1 passo de distância da primeira fileira, de frente para esta última. Elas ficaram olhando nos olhos umas das outras durante 3 minutos. Foi então solicitado às pessoas da segunda fileira que deixassem o palco e voltassem aos seus lugares. Uma vez mais, a primeira fileira permaneceu no palco olhando para a audiência, e nós, nesta última, ficamos olhando para as pessoas no palco. Quanto mais se aproximava a hora de eu subir ao palco, mais eu percebia que estava ficando estressada, mas não tinha a menor ideia de por que isso estava acontecendo. As minhas mãos começaram a suar e também comecei a me mexer, irrequieta no assento. A tarefa que se aproximava parecia simples. Eu sempre fizera um excelente contato visual durante as minhas conversas com desconhecidos e amigos. Claro que tudo sairia bem. Lembrei então que no meu primeiro seminário do Landmark, o líder do fórum contara a história da sua primeira experiência com esse mesmo exercício. Ele disse que quando participara do exercício, havia mais de 20 anos, os seus joelhos tinham tremido tanto que um assistente do seminário colocara a jaqueta dele entre os seus joelhos para eliminar o barulho. Ao relembrar o que ele dissera, tive vontade de simplesmente ir embora. Disse aos meus botões que eu não precisava continuar a fazer o exercício, já que eu era extremamente competente no que dizia respeito ao contato visual. Entretanto, ao mesmo tempo, eu sabia que sair do recinto não seria tolerado. Assim, permaneci no meu lugar, suando e me remexendo. A primeira vez que a minha fileira foi convidada a subir ao palco, foi para se colocar a 1 passo da outra fileira e olhar nos olhos dessas pessoas. Uau! Eu não precisava olhar para 50 pessoas. Eu só tinha que olhar para uma, eu pensei. Assumimos a nossa posição e o líder do seminário começou a nos conduzir pelo processo de 3 minutos de autodescoberta. Passei os 10 primeiros segundos me debulhando em lágrimas, em uma choradeira ininterrupta, e eu simplesmente não tinha a menor ideia do motivo. Eu não conseguia parar de chorar. Todas as vezes que eu olhava para o meu parceiro diante de mim, eu simplesmente chorava descontrolada. Terceira fileira, por favor, saia do palco pela esquerda, ouvi. Eu disse então, obrigada, para o meu parceiro e me retirei do palco. Que diabo tinha acontecido comigo? Eu deveria ter escutado o que minha voz interior me dissesse, mas não ouvi absolutamente nada. Eu estava apenas me sentindo oprimida, sem palavras. Eu não descobri nada. Que tipo de exercício era aquele? Eu estava confusa, constrangida, e deixei para refletir sobre a minha experiência enquanto o exercício continuava diante de mim. Participantes da terceira fileira, por favor levante-se e encaminhem-se para o palco pela direita. Que horror! De novo não! Berrou a minha mente. Agora, a minha fileira estava de frente para a plateia. Sobrevivi aos 3 minutos dessa vez porque simplesmente não olhei para as pessoas que olhavam para mim. Agora, a quarta fileira recebeu instruções para subir ao palco, e um novo parceiro estava na minha frente, a 1 passo de distância do meu rosto. Dessa vez, eu estava diante de uma senhora mais velha, de aspecto bondoso, que sorriu timidamente para mim. Ok, acho que vou conseguir desta vez, disse aos meus botões. Mas a choradeira recomeçou assim que o exercício teve início. Cada vez que eu olhava para os olhos da minha parceira, as lágrimas começavam a correr
e eu virava o rosto. Ela tentou me confortar, dizendo que tudo iria ficar bem. Fiquei envergonhada e confusa por causa do meu choro. O líder do seminário nos orientava a prestar atenção ao que estava dentro da nossa cabeça, ao que estávamos dizendo para nós mesmos, mas a minha voz não estava se expressando. Foi então que, de repente, eu me lembrei que poderia preencher a minha cabeça com pensamentos em vez de tentar ouvir os meus pensamentos, já que a minha voz interior não estava mesmo falando comigo. Assim que coloquei na minha cabeça pensamentos melhores do que os que estavam lá, voltei imediatamente a olhar para minha parceira e pensei: obrigada, eu te amo, obrigada, sinto muito, eu te amo, obrigada. Senti um conforto imediato e me vi invadida por uma enorme consideração e amor pela mulher que estava diante de mim. Eu me senti melhor e a choradeira parou. Eu estava olhando para ela sem que lágrimas descessem pelo meu rosto. Para minha surpresa, a minha parceira começou a chorar. Lágrimas começaram a deslizar pelo seu rosto e a cabeça pendeu levemente para trás e para frente enquanto ela sussurrava: agora você está me fazendo chorar. Eu apenas continuei a enviar para ela os meus pensamentos particulares. Obrigada, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, obrigada. E assim por diante. A minha parceira recebeu então instruções para descer do palco e eu fiquei novamente diante de 50 pessoas, que foram orientadas a olhar e avaliar a mim e a minha fileira. Mas agora eu estava totalmente em paz e capaz de olhar para as pessoas que olhavam para mim. Na realidade, eu procurei por elas. Olhei somente para aquelas que estavam olhando para mim. Eu me senti imensamente melhor. Eu podia ser eu mesma com desconhecidos. Eu amava todas as pessoas e realmente as apreciava. Logo, o exercício foi concluído e o seminário continuou. Depois tivemos um pequeno intervalo. A mulher simpática que fora minha última parceira me procurou e conversamos a respeito da experiência. Eu disse a ela que obviamente eu tinha medo das pessoas, mas nunca tinha percebido. Ela me disse que sentia que tínhamos uma verdadeira conexão e em seguida afirmou que o seminário também a estava ajudando, porque se dera conta de que tinha dificuldade em aceitar o amor dos outros. Bem, nesse momento ficou óbvio que eu tinha que compartilhar com ela a técnica de cura que eu usara para parar de chorar quando estávamos juntas no palco. Ela começou a chorar. Nós nos abraçamos e em seguida nos separamos para dar seguimento ao breve intervalo. Nerissa Oden, TheVideoQueen.com